Olá, eu sou Flávia Perdigão e você está assistindo o programa Mulher Real. Aqui tem sempre informação, orientação, histórias de vida que te ajudam a enfrentar as dificuldades do dia a dia. No programa de hoje vamos falar sobre o processo de perda, derrota e superação. O tema é muito bom, então fique ligado porque a Mulher Real já começou. A nossa conversa agora é com a pastora Kelly Gripe sobre um assunto difícil, mas que todos nós já experimentamos: perdas, derrotas e desânimo. Como sair dessa situação com feridas curadas? Isso é possível? Então, pastora, obrigada por mais uma vez nos abençoar aqui no programa. Estar aqui de novo, pastora. Mas um tema muito pesado. Não tem como fugir. É processos. Tem pessoas que às vezes falar de processo já até se enche e fala: Deus, eu não estou aguentando mais meus processos, mas não tem como passar pelos processos de Deus, né? Mas eu gostaria de conhecer esse momento, esses momentos que você passou, tem enfrentado, enfrentou. E eu sempre falo algo aqui, sabe, pastora, que você que está aqui, quem vem aqui é resposta de oração para outras pessoas. Às vezes tem tantas pessoas passando por algo tão parecido. Às vezes nem é dentro do mesmo contexto, mas são palavras, direções que vêm através da sua vida para trazer uma direção nova para aqueles que têm buscado. Então, falar desse tema, falar de perda, falar de reconstrução, falar desse momento tão difícil que a gente passa, de espera, né? Então, eu gostaria de saber um pouquinho como que tem sido isso na sua vida, na sua história, e nós vamos destrinchar. Oi, pessoal, prazer estar aqui de novo. Acho que todo mundo tem um desafio para lidar, né? Tem pessoas que buscam uma cura, tem pessoas que buscam uma porta aberta, algo interno para ser resolvido, um milagre, né? Um milagre que... O milagre é aquilo que a gente não pode fazer, mas que depende só de Deus. Isso é milagre, então só Ele pode. E o meu filho é um milagre, né? O meu filho que eu já gerei no Senhor. Eu não sou mãe ainda, mas no mundo espiritual eu digo que sim, eu sou, porque os meus filhos já são reais no mundo espiritual. São 9 anos de casada, 12, quase 12 anos que eu e meu esposo estamos juntos. E desde o 2º ano de relacionamento que a gente tenta ter filhos. E a gente foi percebendo que alguma coisa tinha de errado, né? Porque a gente sempre sonhou em ter um filho, desde que antes de casar, na verdade, a gente falava de filhos, porque é realmente um sonho nosso, constituir, ter nossa família, ter 4 filhos, a gente quer ter muito filho, se o Senhor assim nos permitir. E isso começou a se tornar difícil quando a gente começou a descobrir algumas doenças, algumas intervenções no meu corpo. E aí eu fui passando por processos, né? Então, quando você fala assim, processos, tem gente que já estremece. Eu não. Quando eu falo de processos, eu afirmo assim, com toda certeza assim, no meu ser, que quando se trata de processos, eu falo, eu amo passar por processos, porque me forjam, me faz madura, me faz crescer. E toda vez que eu passo por alguma situação que envolve o processo, que eu sei que não é permanente, porque nunca é permanente, entenda. O lugar que você está hoje é só um estado, não é para sempre, né? Às vezes a gente tem um não hoje, mas que no amanhã pode vir o sim do Senhor, a gente nunca sabe qual é o tempo dele para cada um de nós, para a sua vitória, para a sua bênção, para o seu milagre chegar. Eu sempre tive muito isso realizado dentro de mim, de que no tempo certo vai acontecer, no tempo certo a gente vai ter os nossos filhos. Embora não seja um processo fácil. Falar assim, mas é tão resolvido assim, de que está tudo bem, não. A gente tem momentos de crises, de choro, de pensar assim, poxa, por que está demorando? Né? De questionar o tempo, não o Senhor. Porque eu sei que o Senhor, tudo que Ele faz é perfeito, né? E tem propósito até nesse tempo que parece estar demorando para a gente, mas na verdade é o Senhor só nos preparando para receber algo. Né? Todo grande homem, para receber algo dentro da palavra, ele foi forjado. Né? O próprio Senhor Jesus, para ele cumprir tudo que ele cumpriu,
teve momentos de dores, teve momentos de choros. O próprio Jesus chorou, o próprio Jesus teve momentos que se entristeceu. De falar, Senhor, minha alma está profundamente abatida. Então, a gente vê o próprio Cristo, né, tendo momentos de tristeza, de sofrimento. Então, quem somos nós, né? Para dizer que não, nunca passei por momentos. Sim, já tive, inclusive, no ano passado, quando nós tivemos a perda. Eu tive uma perda e pra gente foi triste porque é um sonho, né? E quando nós descobrimos, veio toda aquela expectativa de é agora, meu Deus, eu tô gerando, e aquela alegria que só quem é mãe, só quem tem o sim, só quem tem o positivo sabe. O quanto toma, gente. No momento que a gente já descobre o positivo, você já fala, sou mãe, não é? Assim, aquele sentimento de maternidade que já te toma. Meu Deus, agora vai ser tudo diferente, eu tô gerando um ser. E aquela música que fala assim, pastora, na verdade é um versículo bíblico, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimentos no campo, todavia eu me alegrarei em ti. E eu cantava, mas não conseguia entender o que era aquilo. De fato, o que é viver isso? Ainda que a figueira não floresça, ainda que nada aconteça, eu vou me alegrar no Senhor. Foi quando eu descobri que a minha gestação era uma gestação anembrionária. O embrião não desenvolveu, mas o útero conseguia ser alimentado pelo corpo lúteo. Então, tudo ali continuava sendo gerado, ia crescendo, mas não tinha nada. Então, eu falava assim, Senhor, não tem fruto. O produto da oliveira mente, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. E eu tomei posse disso e falei dessa palavra, falei, Senhor, eu vou me alegrar em Ti, porque o Senhor sabe. Se não está sendo gerado é porque não é o tempo. E se o Senhor permitiu eu passar por isso, é porque o Senhor também quer gerar algo em mim. E dali em diante eu comecei a ter uma fé. Eu sempre fui uma moça de muita fé, uma mulher de muita fé, uma criança de muita fé. Minha vovó conta que... Minha avó faleceu, mas ela conta que na minha infância eu cheguei perto dela e ela falou que eu tinha mais ou menos uns 4, 5 aninhos. E eu entrei dentro do quarto e ela estava doente de cama, se sentindo mal, deitada. E eu entrei e falei, vovó, eu posso orar por você? E eu impus as mãos sobre ela e comecei a orar. E ela fala, e recente, assim, antes dela falecer, ela me contou dessa história de novo. Ela, sempre que tinha oportunidade, ela contava do quanto isso marcou ela. Que ela falava assim, Kelly, você tinha muita fé, porque ninguém te pediu, ninguém falou, te direcionou, te falou assim, vai lá orar pela vovó. Todo mundo ficou, assim, assustado porque você foi. Então, isso era algo que já movia dentro de você. E eu sempre tive essa fé de acreditar que com Deus as coisas facilitam, com Deus eu tudo posso, com Ele nada, nem a porta que está fechada, nada é impossível, né? Porque o nosso Deus é o Deus que faz o que a gente não pode fazer, que vai além das nossas forças, além das nossas limitações. E quando a gente teve esse diagnóstico, pastora, o Espírito me deu uma força que eu nunca tinha vivenciado em toda a minha história de cristianismo, porque eu teria tudo para ficar cabisbaixa, entristecer, lamentar, questionar. Eu botei o sorriso no rosto e falei, Senhor, eu me alegro em Ti. E eu, quando a gente saiu do hospital com o diagnóstico, eu entrei dentro do carro, chorei, claro que eu chorei. Chorei muito, chorei. E eu olhei para o meu esposo, segurei a mão dele e falei assim, vamos orar? E aí ele falou, vamos. E eu orei e falei, Deus, ele orou primeiro. Eu orei e falei, Senhor, nós te entregamos essa gestação porque o Senhor deu, o Senhor tomou. E todavia seja feita a sua vontade. E nós entendemos que não é o tempo, mas nós te pedimos que o seu Espírito, que é consolador, que nos conforta, que nos dá força, que nos ampare nesse momento. E a gente estava para viajar para Israel. E então foi um processo de dor para mim, porque eu precisava de agora dar uma satisfação. Aí entra, né, naquele quesito de ser pastora também, de ter uma vida pública. E de ter todo aquele julgamento das pessoas de, por que vocês anunciaram antes de saber se realmente ia à frente ou não? E eu me apego no seguinte, a vida quem dá é o Senhor e só Ele pode tirar. Não tem força de inveja, não tem força do maligno, não existe isso sobre a vida do cristão. Quando nós estamos em Cristo, isso é estar em Cristo. Nenhuma maldição lá. Então não tem palavra de Ele não vai gerar, não.
Quem é o diabo para falar que eu não vou gerar? Quem são as pessoas? Quem é a força da inveja? Quem é a força, né, de macumba, de trabalho? Sobre a vida do cristão, a gente tem que crer que o poder do Senhor é que prevalece. Não é que a força do mal não existe, existe. Sim. O diabo está aí. Sempre rodeando, sempre procurando alguém para trazer, né, até esse sentimento mesmo de julgo, de peso. Mas nós, como cristãos, a gente tem que se posicionar de falar assim, não, a força do Senhor na minha vida é que me domina, é que me controla, é que me dá, é o meu alicerce. E dali em diante foi o nosso alicerce. Porque a gente segurou um na mão do outro e falou, e foi algo gostoso, porque nós criamos uma sintonia ainda mais profunda entre nós dois, de passar por aquele processo juntos. Eu descobri no Pedro, eu falo isso emocionada, gente, porque assim, a gente se conheceu muito jovem e muito meninos, dois muito meninos, e eu descobri um homem, um verdadeiro homem, assim, do meu lado, companheiro, que se entregou comigo, que sentiu todas as dores comigo, que esteve comigo no momento em que eu abortei, que me carregou no colo. E eu sou grata a ele, né, amor? Acho que você está me ouvindo, já declarando aqui. Sou grata porque o homem que o Senhor colocou na minha vida, para a gente cumprir juntos esse propósito, e hoje a gente vivencia. E eu sei que muitas mulheres passam por essa, ou já passaram por essa vivência de ter um aborto, né, de esperar tanto no Senhor. E aí vem todas aquelas palavras de esperança, que existe essa diferença, né, pastora, de pessoas para pessoas. E eu digo, sem medo de errar, que é uma decisão. Você decide a postura que você vai adotar dali em diante. Se você vai entrar para o seu quarto e se esconder de tudo e de todos e não quero saber de nada e vou me revoltar com Deus e vou me revoltar com a palavra, com as promessas, porque são tantas pessoas que são usadas para falar, não quero mais saber de nada. Ou você decide, não, Senhor, eu confio, por mais que esteja doendo, eu sei que o Senhor vai me dar força, essa é a minha posição diante do Senhor, a minha fé não vai ser abalada, né? Aquele versículo que vai dizer que sem cessar, sem parar, sem vacilar, a minha fé tem que estar inabalável, independente da circunstância. A gente vive debaixo de uma pressão, onde você é pressionado a fazer uma faculdade, aí depois você é pressionado a estar no mercado, você tem que casar, você tem que gerar filhos até um certo tempo, porque esse é o limite que você tem, e se passar muito tempo, você já tem algo... Já gera uma outra cobrança, né? Porque a idade está chegando. Isso. Porque os pais estão envelhecendo. Como que eu vou cuidar? Como é que vai ser? Você não vai ter filhos? Vocês não querem ter filhos? E eu fui muito questionada também um certo tempo. Pelo passar do nosso tempo, né, da minha história, né, foram 12 anos, né, orando, pedindo ao Senhor um filho, que eu fui diagnosticado que eu não poderia ter filhos. Eu não cheguei a passar pelo aborto. Quando eu descobri que eu estava grávida, depois de 12 anos, a minha médica que me direcionou a fazer um tratamento específico, e ela falou comigo assim, você fez, né, inseminação? Tanto que eu falei com ela, assim, ó, eu não sou contra, porque quem dá a vida é Deus, mas só que eu não tinha o valor para investir. Então, continuei num propósito de oração. Se eu tivesse, eu faria. Se não, Deus que ia direcionar esse momento. E nesse momento aí, quando eu voltei nela, ela falou comigo assim, Flávia, como o seu filho é muito especial, nós vamos cuidar de você. Ou seja, um pingo é letra. Você pode abortar a qualquer momento, pode acontecer alguma coisa, então eu preciso que você fique 5 meses de repouso. Eu fiz esse repouso, eu cuidei de mim. Por precaução? Sim, tive uma gestação maravilhosa, não tive nada. Mas eu fiz a minha parte, porque eu não sei o que poderia acontecer. Eu sei que Deus me deu, mas eu sei que eu também tenho que fazer a minha parte. Então, eu fiquei um pouco mais reservada, né? Mas dentro desse contexto aí, vamos falar assim, essas perdas, as frustrações, a pressão, né? Como pastora, por muitas vezes eu escutei assim, mas cadê o Deus que você serve? Você ora para todo mundo e você não tem filhos. E era interessante, porque lá na igreja, todo mundo engravida. Eles têm até uma brincadeira, se tomar água da igreja, você fica grávida. E só a pastora não ficava grávida. Eu sei o que é isso. E as pessoas, às vezes, tinham mulheres ficando grávidas, eu cuidando de grávidas, consolando mulheres passando pela mesma situação que eu. Isso não é porque eu sou boa, mas Deus permitiu eu passar por esse momento. Isso. E ali a gente orava junto. Ela me contava assim, vamos chorar junto, buscar no Senhor e Deus vai direcionar.
Mas nesse todo esse contexto de pressão, de muitas vezes olhar assim, Deus, ó, eu confio no Senhor. Até que o Senhor nos pediu esse sonho, falou assim, me entrega este Isaac, esse sonho. E nós entregamos e o Senhor falou assim, mas eu quero uma entrega profunda, não é só de boca. Eu quero uma entrega porque se eu não te der este filho, você vai continuar me amando? Você vai continuar declarando que eu sou Deus que faço milagre? Você vai continuar cuidando das minhas ovelhas? Porque às vezes a pessoa, o ser humano, ele quer tanto algo, ele faz uma troca com Deus. Deus, eu estou te servindo, estou te servindo, né? Eu estou te servindo, então o Senhor vai me abençoar. E Deus tirou isso tudo do nosso coração. Foi um processo meu e do meu esposo e nós entregamos. Doeu, eu falei assim, Deus, que seja o meu espinho na carne. Mas o Senhor vai me sustentar. E foi um processo de sustento. E depois dessa entrega, se passou mais 7 anos. Foi aonde que o Senhor depois nos deu esse presente, que primeiro foi o Theo, e hoje eu tenho a Clara. E eu recebi uma palavra dizendo o seguinte, sabe? Que é ele falando assim, o Theo é o milagre e a Clara é a cura. Então, hoje, compartilhando com você, né, abrindo o nosso coração, falar de perda, superação, de tempo, de pressão, o processo de cada um é único, não são processos fáceis, mas eu volto à fala que você deixou bem claro aqui, você escolhe a posição que você quer tomar diante da circunstância. O que eu escolho para a minha vida? Viver, romper... Se lamentar, né? Ou ficar naquela prisão, porque se torna uma prisão, né, pastora? Se torna uma prisão. É uma prisão, porque começa a se lamentar tanto, a viver à mercê daquilo ali. Sim. Eu tenho uma amiga, assim, de longe, mas uma amiga, que há quase 2 anos atrás ela teve uma perda, foi muito parecido, muito próximo com o que eu vivi, e... ela entrou numa depressão profunda e eu tento conversar e todas as vezes que a gente encontra eu tento falar, olha, mas você precisa de... Mas é porque eu não consigo esquecer, porque isso mexe muito comigo. Ela se aprisionou naquele mundo e isso está afetando o relacionamento dela, o pastoreio dela, as amizades, porque virou aquela pessoa melancólica que tudo reclama, que sabe, que se vitimiza com tudo. E é uma escolha. É uma escolha. Ela é meio que ela se acomodou com aquele cativeiro e está gostando daquele lugar. E não é um lugar de prazer. Não, a gente precisa entender que Deus tem algo novo para a gente, mas a gente precisa de dar um passo, sair daquilo ali, de fazer algo, se movimentar. É interessante, quando você falou, me veio uma lembrança também de pessoas que muitas vezes ela fala que não quer ter, para não passar às vezes por um processo, pode ter uns nãos pelo caminho, né? Ou uma espera de Deus, e ela simplesmente se posiciona, não quero. Não é isso que Deus tem para minha vida. Eu digo que é o famoso orgulho, né? O orgulho mascarado. Isso aí. Né? Se enche de orgulho, fala, não é o que Deus tem. Nunca sonhei em ter filho, no fundo, sempre sonhei. É tudo o que queria, mas não quer passar pelo processo. Ou já sabe o peso que vai ser, porque existe, né? A cobrança externa, assim. A gente tem que falar isso para as pessoas. Tem gente que suporta sozinho, eu admiro. Eu falo assim, que me julguem, eu falei isso para a igreja. Vocês podem me julgar, porque muitos me julgaram quando eu contei abertamente para a igreja que nós estávamos grávidos. E depois tive que contar abertamente que nós tínhamos perdido. Eu falo assim, não adianta vocês me julgarem. Se eu engravidar amanhã vocês estão sabendo. Isso aí. É algo meu. Sim. E eu respeito a fé de quem fala assim, não, eu vou esperar 3, 4, 5 meses e vou gerar no secreto. Não, eu não vou falar para ninguém do meu processo. Às vezes a pessoa está fazendo uma fertilização, uma inseminação. E é o processo dela. Até por causa da pressão. Isso, e não quer compartilhar, e tá tudo certo. Eu escolhi porque eu entendi que a minha história, através dos meus testemunhos, o nome do Senhor é glorificado. E eu quero que isso seja realmente vivo. De testemunhar mesmo, de falar assim, no choro, na lágrima, na alegria, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. E eu entrei nisso que a gente estava falando. Mas a gente fala muito também. Fala muito, né, pastor? Meu Deus. Mas olha o contexto. Mas você citou a gente vai falando aqui, você vai lembrar, né? Mas olha o contexto a respeito de você se alegrar, independente da circunstância, você entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? E era isso que Deus também gerava, isso no meu coração e do meu esposo. Eu vou te dar
você vai se alegrar, mas tem coisas que eu também vou dizer não para você. Como que vai ser o seu coração? E às vezes essa cobrança da pressão, vamos falar assim de fora, é porque às vezes a visão de quem é um líder, um pastor, ou que seja, aquela pessoa que ela não vai ter nenhuma diversidade na vida, ela não vai ter perdas na vida, ela não vai passar por nada, porque isso é como se fosse a ação do inimigo sobre a sua vida. Não. Esses dias não, uns meses, um ano atrás, meu marido quase morreu. E foi tantas coisas que a gente passou e aquela, assim, foi um milagre que Deus fez na vida dele também. E a igreja em oração, a cidade em oração, quantas pessoas ali em oração e Deus fez um milagre na vida dele. Mas, às vezes, tem sim uma visão de falar assim, e será que eu estava em pecado? Sabe aquela Deus está tratando, Deus está tratando é todo mundo. Os amigos de Jonas já confessam seu pecado. Sim, que fala aí. Mas a gente não pode deixar essa pressão, a gente entra dentro dessa prisão, né? O falar, eu também falei assim, eu descobri que eu lembro que foi numa terça e no domingo eu contei para a igreja. Eu estava com 7 semanas. Eu não esperei 3 meses, 4 meses. Mas isso é o processo de cada um, né? De cada um, eu respeito. Isso. Mas quando chega nesse quesito que pode ter uma influência maligna, aí eu não concordo. Eu concordo a respeito de você tirar um pouco a pressão, de você sentir aquele momento, de você preparar o momento também, que eu acho que é incrível, né? De você fazer um vídeo, você fazer algo para anunciar, bem lindo, tirar foto, algo tão esperado. Mas não naquela, eu posso perder, não. Se Deus tomar de volta, é porque Ele está no controle da mesma forma. Teria que ser assim. Sim. Ele planeja tudo já. Sim. Ele já sabe o início e o fim dos nossos dias. Sim. Só Ele sabe. Sim. E é claro, gente, que eu estou falando de uma perda de 3 meses no início, né? Tem mães que perdem os filhos e a dor é muito mais profunda. Então, entenda, eu também não estou tocando aqui no luto de mulheres que às vezes ficam 1 ano, né, acamada ou em depressão porque perderam um filho. Até porque a palavra vai dizer assim, o último inimigo que será destruído será a morte. Quando a palavra lida com a morte como um inimigo, ela já está deixando claro que não é algo fácil de lidar. É algo ruim. O que é o inimigo? Algo ruim, algo que prejudica, algo que traz dor. O inimigo. A morte é um inimigo, a gente não está preparado para lidar com a morte. O homem nasceu para ser eterno. Isso aí. O nosso propósito foi ser eterno. Por causa do pecado, nós somos corrompidos. Por causa do pecado, houve-se uma mudança. Mas nós ainda temos a vida eterna em Cristo. Conseguimos resgatar a nossa vida eterna em Cristo. Mas preparada para esse tipo de morte, nós não estamos. Então, realmente, tem mães que vão ficar muito mais abaladas emocionalmente. Eu passei por um propósito com uma amiga minha, Vanessa Meirelles, e a Vá tem um testemunho incrível, lindo. Perdeu uma filha e depois de 1 ano e meio, ela engravidou novamente. Ganhou, inclusive, agora recente, a Manuzinha está aí com vida, com saúde, maravilhosa, uma menina incrível, linda, linda. Mas foi preciso um tempo de dor, de processo, de ser lapidada, dela estar no escuro, sem entender assim, Senhor, o que está acontecendo? Sendo ali gerada. Algo dentro dela estava sendo gerado. Né? Porque a Manu já existia. Deus já tinha um propósito para a vida dela, mas Deus estava gerando algo dentro dela antes de trazer a Manu à vida. Assim como eu sinto que as mães que perdem, né? A gente perde anjos, está com o Senhor e o Senhor sabe, né, o propósito de cada uma, mas dentro de nós algo é tratado. Ele mexe lá dentro. E esse mexer lá dentro, que a gente chama de processos, né? Que são os processos que a gente passa, isso nos aperfeiçoa, isso nos amadurece, faz bem. Então, hoje eu aprendi a ter prazer no processo. É uma chave, né? É uma chave. Que você fala aqui traz uma nova visão do processo, né? De você gerar prazer, porque você está sendo preparado para algo maior,
para um novo ciclo, para um novo tempo. A gente entende isso, né? Porque algo grande vem. Sim. Tem alguma coisa, eu estou sendo preparada por quê? Não é em vão. É a posição, a postura, a escolha, né? Palavras aqui que você tem lançado ao nosso coração, da gente entender. Às vezes tem tantas pessoas hoje nos assistindo, passando por diversos processos, e Deus simplesmente tem te forjado para algo que só Ele sabe o que vai acontecer, não é verdade, pastora? E a gente muitas vezes está aprisionada ali. Deus é tão perfeito que Ele sabe tratar o nosso coração, Ele sabe mover o nosso coração, Ele é um Deus que cura, um Deus que sara, um Pai. Pai presente, Pai que nos coloca no colo. E não é um Deus distante, não é um Deus ditador, acorda e vamos embora. Não, não é assim não. Deus, Ele vai se aperfeiçoando o nosso coração nele. Né? E eu lembrei do que a gente estava falando naquela hora, porque que eu... não consegui finalizar esse raciocínio, só para a gente lembrar do orgulho. Quando o orgulho entra, foi disso que a gente estava falando. Porque às vezes a gente fala, Senhor, não, eu prefiro me fechar aqui, eu não quero mais saber de nada, de ninguém, eu vou desistir, né? E aquele orgulho toma, e aí entra algo muito perigoso, que nós ficamos surdos para a voz do Senhor. É verdade. Porque a gente ensurdece com a voz do nosso interior, de achar que a gente é que tem razão, de que agora eu não quero ouvir mais ninguém, não quero mais saber de nada, desacreditei de tudo, perdi toda a esperança. E entra aquela raiz de amargura que vai germinando dentro da pessoa. Você vê que a pessoa que é amarga, tem pessoas que são amargas. Porque não conseguiram ter algo e aí ignoram, como você citou, falam assim, não, nem tem vontade, não quero, Deus não quis isso pra mim. Não, no fundo, não quis passar por aquele processo, não quis, evitou aquilo ali, evitou aquele tipo de dor, se encheu de orgulho, porque é o orgulho, mascarou-se com orgulho e fingiu que tá tudo bem, quando na verdade não está. Quando lá dentro precisava ser tratado, Deus precisava de arrancar aquela raiz ali e movimentar. Sim. Pastora, muito obrigada por estar aqui conosco. Estou te falando rápido, mas nós queremos você de volta, viu? Vai ser um prazer. Mas obrigada por abrir o seu coração, por trazer palavras assim que enchem a nossa vida e traz direção para que a gente venha romper. Obrigada mesmo por ser essa mulher real, né? E esteja sempre aberta aqui para você voltar a estar aqui conosco. Deus abençoe cada uma, gente. Obrigada. Amém. O Mulher Real chega ao fim, mas na próxima semana estamos de volta com novas histórias, novos temas para que você seja abençoada. Então, Deus te abençoe até quarta, às 11h30 da manhã.